O placar do Estádio 97 informa. Lá em Mirassol. Cobrem de mim. 3-0. Cobrem de mim. Mirassol 3. Presidente que mira o sol quadrado, 0. Lamentável. Futebol paulista hoje tá de luto. E ontem, os tricas humilhados nos 3 maiores canais de TV aberta ao mesmo tempo. Globo e SBT, investigação policial. E na Record, o Mirassol passando o babão. Gente, misericórdia, alguém ajuda o São Paulo, gente! Que beleza, hein? Mano, promete, hein? Voltamos ao normal. Pro inferno todo mundo. Fala da Naba, fala aí, Marcão. Fala da Naba, fala aí, Marcão. Fala da Naba, fala aí, Mota. Seu trouxa. Fala da Naba, fala aí, Mota. Fala da Naba, fala, queima rosca. Que cala isso? A boca, calma. Seu trouxa. Vai, fala aí, Motinha, fala da Naba. Eu nem sei por onde começar, Marcos. Seu comédia. Pelo começo. Você tá com sarna, velho? Eu tô nervoso, cara, porque é o seguinte, ó. Ontem eu tava acompanhando, acompanhando o jogo. Só de cueca, né? De cueca, sem camisa. Não tava pelado, velho. Aí eu tava vendo o jogo, aí, mano, aí você tá ali na TV, aí eu tava vendo o jogo aqui e muda o canal. Aí eu fui pro Fantástico. E o Gabiru? Aí muda, tava trabalhando. Ah, tá. Aí eu mudo o canal, fui pro SBT, outra matéria. Aí volto pra Globo, outra matéria. Na hora, um pouquinho depois do gol, do segundo gol, Marcos, começou a Fantástico. Cara, aí tu fica assim, cara, chega uma hora que eu falei, não, vou desligar, desliguei a TV, fiquei nervoso. Falei, cara, não dá, mano. É muita coisa, desgraça. Né? É muita coisa ao mesmo Nossa, tempo, né? A derrota do São Paulo foi de menos ontem. Porque as matérias eram mais absurdas. Vergonhoso. Lógico, vamos falar da matéria do Fantástico, o que acontece, né? A polícia investiga aí, mostra a matéria no Fantástico, o ex-diretor do São Paulo, que abriu 15 empresas enquanto ocupava o cargo no clube, né? Franquias, e aí, né? O Nelson Marques Ferreira, ex-diretor adjunto do São Paulo, né? E o que acontece? De 2021 até novembro do ano passado. Eles estão investigando se, né, existe uma ligação entre essas 15 empresas, mas, né, com a conta do São Paulo, com as contas bancárias do São Paulo, que tá saiu dinheiro, né? Nessa mesma matéria, aparece o advogado do São Paulo, do Casares, falando o seguinte, justificando de onde saiu os 11 milhões, para onde foi os 11 milhões que saíram das contas do São Paulo, que apareceu o carro forte para buscar na boca do caixa e levar para o São Paulo, né? Esses 11 milhões seriam justificados, seriam pagos bichos, pagos os árbitros que são pagos em dinheiro, né? Então, isso falando, né, sobre isso. Também falando sobre o dinheiro do Casares, que foi 2,5 milhões que ele tem e tal, o advogado dele fala o seguinte, que olha, o Casares tem uma carreira antes do São Paulo, né, que ele trabalhava no marketing, né, ganhou muito dinheiro e que ele vive desse dinheiro e que o dinheiro saiu da conta dele para a conta dele, né, não veio dinheiro de lugar nenhum, que esse dinheiro provém dele, né, da conta dele, explicando. Então, que ele se diz dinheiro, sai da conta dele para a conta dele. Então, que ele da onde tem explicação de onde vem esse dinheiro. Na realidade, Motinha, em relação a esse valor aí, que o advogado Casares alega que ele tinha, ele não fala que sai da conta dele e vai para outra conta dele, não. É um dinheiro que supostamente estaria com Casares, e aí, para complementar, vamos dizer assim, a renda dele como presidente, ele vai depositando ali por mês um dinheiro ali na sua conta para poder, entre aspas, pagar as contas. Mas eu acho estranho, porque se eu tenho um dinheiro em casa, tá guardado lá. 1,5 milhão. 1,5 milhão na minha casa. Ela fala, não, mas esse dinheiro já tava, né, na minha casa ali, etc. Já tá guardado. Por que não deposita de uma vez e deixa rendendo no banco? Aí vai pôr por pouquinho? Eu acho meio estranho, mas de qualquer maneira ele vai ter oportunidade de provar isso aí na justiça. Em relação aí ao que você falou, Motinha, desses saques que o São Paulo fazia na boca do caixa através de um carro forte, né, o delegado da Polícia Civil, nessa entrevista aí que ele deu pro Fantástico, ele falou que é um modus operandi que dificulta bastante identificar quem tá fazendo o saque. Então, se você de repente tiver alguma coisa ilícita para pagar, não quer identificar o portador que tá fazendo o saque em determinada conta, é um modus operandi que de repente pode acontecer para você maquiar algum tipo de negociação suspeita.
frases do delegado da Polícia Civil. Então a gente espera aí que o São Paulo ele consiga... Aliás, o através- delegado coloca o São Paulo como vítima, né? Mas lógico que é né? vítima. São Paulo tá sendo vítima em tudo. Venda de camarote ilegal, saque na boca do caixa sem identificar o portador. E, aliás, já que o advogado Casares falou que tá tudo prescrito ali no borderô do que foi pago pra juiz, do que foi pago bicho, obviamente, você vai ter que somar o que foi sacado, né, na boca do caixa E ver se fazer, bate. exato. Já que tá tudo colocado ali dentro de um balanço patrimonial, dentro de Isso. uma Sim. prestação de conta do Vai São ser- Paulo. Vai ter que provar, né? Exato, As então coisas vamos esperar as investigações. Tá em curso ainda, né, Marcos? Então Vai não ter dá. bastante trabalho, pelo jeito, aí, o advogado Casares. Mas Ué, enfim. você não vai falar agora? Porque quando era Augusto Melo, você falava, tem cheiro de cocô, tem forma de Mas eu cocô, falo, você- tem você tá vendo a cor crítica? de cocô. Mas você não tá vendo eu passar pano Não, aqui, pelo advogado contrário, do Casares, pelo que nem você fazia do contrário, Augusto pelo Melo. contrário. O senhor é praticamente advogado de defesa. Você falava, tem cheiro de cocô, tem forma vocês de não vão cocô, brigar, tem hein? forma de cocô, então você já queria que metesse a carroça na frente dos burros. Não, senhor. Agora, vamos aguardar as Não. investigações, O que vamos eu tô aguardar falando- o inquérito O que eu tô policial. falando é que é o seguinte, quando a gente já citava esse tipo de declaração, que eu já via que a coisa, pra onde tava indo, o mano ficava assim, não, mas isso aí é coisa política. Mas depende, Porque, aí vá que tá. pro inferno, o Esse, senhor não vai esse é passar o grande pano. X da questão. Ah. Porque, por exemplo, o Corinthians, quando aconteceu esse episódio, a gente sabia ali que o Corinthians ele tinha uma gestão, que era renovação e transparência, desde 2007. E terminou o vínculo dos caras 2007, quando o Andrés assumiu ali, que o Corinthians acabou caindo aí, que o Dualibi foi expulso do clube. Desde 2007, esses caras perpetuaram no poder até 2023. Não é o caso do São Paulo. Então, é natural, por exemplo, que esses caras que saíram do poder, e eles tinham um monopólio dentro do Corinthians há muito tempo, Mas como você tá falando eles que não é queriam o caso do São dinamitar. Paulo, o quê? Você vai entender. Ah. Aguenta aí que você vai entender. Ah. Esses caras que saíram do Corinthians, eles queriam dinamitar a administração do Augusto Melo desde o primeiro dia. Tanto que o Duílio, há 3 dias de deixar o cargo, ele assinou um monte de confissão de dívida para um monte de empresário que pôs o Corinthians no pau e bloqueou conta de todo mundo. Então o Corinthians ele tava praticamente aí com uma granada sem pino dentro de uma sala escura. Porque aquele sem vergonha fez esse monte de atitudes, vamos colocar assim, contra o clube, lesando o clube. Então agora, por exemplo, na questão do Casares, o Casares, independente de estar no poder ou não, ele faz parte de um grupo político no São Paulo que está há mais de uma década lá. Exato. Então, mas é isso que eu tô falando, não existe uma oposição querendo derrubar o Casares. E digo mais, Marcão, acho muito difícil, mesmo com a pressão da torcida, esses conselheiros, a dia 16, que vai ter a sexta-feira, votação, agora. eu duvido, Motinha, que mesmo com a pressão da torcida, esses caras aí que estão dentro Votem, do né? clube hoje vão votar contra Mas o lógico que Casares. não. Aliás, mano, a frase do Douglas Schwartzman lá é emblemática. Eu ganhei, você ganhou, todos nós ganhamos. Então, quando você fala de um conselho omisso, como esse conselho, eu não vou chamar de conselho deliberativo, porque pra mim é um conselho participativo. Tá? Quando você pega e divide ali as atenções ou lucros, o que é que seja, mesmo de forma ilícita, como foi o caso lá da venda irregular daquele camarote lá da tal da Mara Casares. Então, pra mim, é o conselho participativo. Eu também duvido muito que aconteça, já nesse primeiro momento, a aprovação de 75% do conselheiro, já que o próprio Estatuto do São Paulo, ele tem uma divergência em 2 artigos lá, e aí, como o Olten Aires disse lá, tipo, favorece o réu a maior quantidade de votos possível. Mas A eu espero, oposição entrou sinceramente... na justiça para Ah. mudar isso, viu? Para que ele adote o 2/3, né? Então, mas foi por isso que eu fiz aquele comparativo, Marcão, colocando o Augusto Melo, porque ali tinham elementos ali mostrando que a oposição tava forçando uma barra pra derrubar o cara, Mas, porque eles mano, perderam o poder. Mas os Agora o elementos que Casares já não. tinham, mas os elementos que já tinham contra o Augusto Melo eram um tanto quanto evidentes. Não, mas é o que Você eu não falei. queria enxergar. Não, pelo contrário. Mas, enfim. Assim como eu falo do Casares, eu acho que enquanto não houver pelo menos uma conclusão do inquérito policial, que o delegado pode falar o que ele bem entender. Porém, ele não deu parecer ainda físico, entregando a visão da polícia, oferecendo depois a denúncia pro Ministério Mas, Público. mano, vamos lá. Em relação a esse camarote irregular que o São Paulo vendia, ele Não, é isso sim. debaixo da sala da porra do presidente do São Paulo. Você vai falar pra mim que em dia de show o presidente do São Paulo não tá ali? Ah. Ou de repente tá colocando convidado dele e tá vendo aquela área que não era pra ter sido comercializada sendo ocupada? Você vai falar pra mim que o cara não sabia? A mesma coisa, esse monte de saque aí. O Júlio Casares lá, aliás, o tal do COAF lá, que é o órgão fiscalizador de movimentações financeiras, a partir de 50 mil reais ele é acionado automaticamente. Quando você tem um monte de saque ou depósito feito até 49 mil reais pra não chamar a atenção do órgão fiscalizador, vocês não acham que é um tanto quanto suspeito? Então, pra mim, mano, eu não tenho político de estimação, não tenho dirigente de estimação, é por isso que eu tô falando. Ele vai ter oportunidade de provar na justiça? Claro que vai ter oportunidade, mas eu acho que o advogado dele vai ter muito trabalho pra poder provar a inocência desse cidadão, hein, mano? Sim, mas o que eu digo falar é que o que eu digo, Motinha, é que a gente não pode ser leviano de condenar alguém. Eu não tô condenando, mas não, me dou o mas direito de ter a suspeita, né? Não, você pode ter a suspeita, mas você falar que houve de fato aí tudo, por mais que tenha indícios muito fortes, e tem, os indícios são fortes. Claro. Porém,
eu acho que a gente não pode colocar carroça na parte frente legal, dos né, burros. mano? Também, Exato, porque você não pode chamar alguém de bandido ou de que cometeu algum crime, sendo que esse cara não foi ainda julgado. Entendeu? Então é uma situação que você Vamos pode suspeitar, aguardar. você pode criticar, você pode falar o que você Desconfiar, né? quiser. Tá, mas- Desconfiar é válido, mas eu acho que você imputar o cara, o crime em si, eu acho que a gente tem que aguardar ainda. Não, mas a gente não tá condenando ninguém, mas eu me dou o direito de desconfiar de tudo que acontece dentro do São Paulo, me dou o direito. Aliás, não só eu, como torcedor de bem do São Paulo Futebol Clube, também se dá esse direito, mas complemente aí, Você não quer agora ser diretor? Um dia você falou aqui, Falou. Mas eu era inocente, né? Eu acreditava. junto. Eu era inocente, acreditava, né? As 15 franquias lá do cara do shopping lá podia ser sua hoje. O que mais, Motinha? Fala aí. Olha, vamos finalizar lá, o vamos lá. trinco. Tá acontecendo muita coisa no São Paulo, né? Primeiro, vamos falar Dos do gols do Crespo, Mirassol. a entrevista do Crespo, né, Marco? E ontem foi uma entrevista, mais uma vez, o Crespo, né? Dando a cara a tapa. Mais uma vez, o Crespo defendendo os jogadores, né? Falando assim que o São Paulo precisa sim de contratações, né? Colocou ali o dedo na ferida e falou: ó, o São Paulo precisa de 5 jogadores. Saíram vários jogadores, né? Falando que não dá pra contar ainda com o Caleri e com o Lucas, que vai precisar de tempo, né? Sim. E até seria injusto cobrar que eles resolvam a situação, porque eles não têm condições ainda. E falou que tem que esperar, aguardar mais. Falou que tá tentando blindar o elenco dessa crise política, mas é difícil também, né, Marcos? Porque ele fala que as coisas chegam lá, não tem como. Né? Principalmente, por exemplo, o elenco é afetado quando você sabe que nos bastidores o São Paulo tem salário atrasado e tem como é que é Direito de imagem? direito de imagem desde setembro que não é pago. Então, isso aí traz à tona também. Será que o time não tá tão bem assim por causa disso? Né? Muitas coisas. Outra coisa que ele fala, que vai ser um ano muito difícil. Inclusive, ele fala muito na entrevista coletiva, vai ficar uma coisa assim, né? Que ele fala 2 vezes, muito difícil, porque vai ser muito difícil. E pra complementar isso, pra você comentar já do jogo, Marco, Luciano sai da entrevista, dá uma entrevista à beira do campo, falando pra torcida, implorando pra torcida não abandonar o time, né? Com todas as letras ele fala, né? Não abandone o time, o Luciano pede, porque vai ser muito difícil pra nós e vai ser pior do que 2025, né? Bom, em relação aí ao que o Crespo falou, né, de tentar blindar o elenco, eu acho que o principal ponto é isso que você citou, né? Ninguém trabalha totalmente satisfeito com 2, 3 meses de salário atrasado. Então, me chama muito a atenção também da postura da equipe do São Paulo, principalmente no primeiro gol do Mirassol. Com 6 minutos de jogo, você pega o Daniel Borges, lateral direito dos caras. Senhora. O cara vem pelo meio. Não, ele sai da ponta, ele sai da lateral dele e cruza o campo inteiro, Marcão. Ele vai tomar o primeiro combate na meia-lua da defesa do São Paulo, tá? E aí a bola acaba sobrando pro Shailon, ele bate, a bola vai na trave e o Mugni acaba fazendo isso 1-0. Pra mim, isso demonstra aí, na minha opinião, uma omissão também por parte dos jogadores. Total. Então, a partir do momento que o cara tem salário atrasado, justifica se o cara jogar pé da vida. Mas não aconteceu o que aconteceu. O São Paulo ontem entrou em campo pra treinar. Só faltou jogar de colete. Sabe? Tipo, eu acho que é um absurdo a postura com que o São Paulo se apresentou ontem em campo. Foi a mesma pegada daquele jogo contra o Fluminense. Então, quando você tem um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube, com todo o respeito ao Mirassol, fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro ano passado, mas, cara, perdeu 14 jogadores. Desses 14 jogadores, 4 eram da equipe titular. Então, também não estamos enfrentando aqui o Bayern de Munique, não estamos enfrentando o Real Madrid. Sim. Entendeu? Tomar 3-0 do Mirassol sem ver a cor da bola, pra mim é um absurdo. Então, a postura com que o São Paulo atuou ontem lá em Mirassol, pra mim, eu não engulo. Entendo a questão da atraso de salário, problema político, isso e aquilo, mas, cara, tomar 3-0 do Mirassol sem ver a cor da bola, pra mim também é um tanto quanto absurdo. Só mais uma coisa, Marcos. Inclusive, nos bastidores já se fala, né? O Muricy que tá dodói aí, tá doente, mas fala-se que o Muricy tá muito satisfeito com o São Paulo e pode sair do São Paulo, não vai cumprir o seu contrato, viu? Ah, tá insatisfeito. Depois de 5 anos, ele chegou à conclusão que agora, tipo, ele viu que, beleza. Ô, Muricy, você teve um time aí na minha... Perdeu, né? Perdeu um pouco do time ali pra poder tomar essa decisão. Acho que nos 3 primeiros anos ali de São Paulo, sei lá, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, ok, mas vamos ser sinceros, Motinhão, o Muricy dentro do São Paulo parece a rainha da Inglaterra. Né? Um cara que a gente não sabe o que tá fazendo lá, não tem voz ativa pra cobrar jogador, não tem voz ativa pra, de repente, cobrar do treinador algum outro desempenho. Participativo, né? Então, sinceramente, Motinho, acho que o Muricy nessa passagem aí, principalmente pela questão da gestão do Júlio Casares, ele teve não vou falar arranhada, porque assim, a idolatria que ele tem perante a torcida do São Paulo, a imagem que ele tem como um treinador vencedor, Mas se manchou, né? sempre vai continuar, mas, cara, eu acho que como dirigente ali, como diretor ali,
adjunto da diretoria de futebol do São Paulo, foi um desastre. Mas, Marcão, E hoje você sabe foi se anunciado. pelo menos colocaram um computador na sala do Muricy, uma Cala tua impressora... boca, isso é aí, Cotia, lixo. Ah, Anunciou o Matheus Dória, né? 31 anos, 2 temporadas. já jogou né? em São Paulo, né? Já jogou, já vem, já Botafogo, vai há São muito tempo. Então já tá anunciado. E, inclusive, o vice-presidente, mano, olha só que só. O vice-presidente já falou que vai votar, né? Contra o Casares, né? Pelo impeachment. Vamos Aguardado. esperar. Sexta-feira aí a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí, mano.